E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho no The Machine. A gente começou a desvendar essa revolução nas vendas que o livro propõe, né? Lembra? Especialmente para empresas com produtos ou serviços complexos. Isso aí. Vimos que os modelos tradicionais, às vezes, já não funcionam nesse cenário. Pois é. E no capítulo 2, o livro vai fundo no porquê. Por que será que essas empresas se prendem a modelos ultrapassados? Mesmo quando a ineficiência está na cara. O autor usa uma analogia curiosa para responder. Ele compara equipes de vendas com equipes de remo. É uma comparação que, de início, parece meio doida, né? Mas faz sentido. Ela mostra a importância da divisão de trabalho para ter mais eficiência. E o livro não fica só na teoria, ele vai para a prática, desconstruindo crenças sobre vendas que, na verdade, podem estar atrapalhando. Ele lista 6 premissas para a gente questionar. Uma delas é que vendas é só relacionamento pessoal. Tipo, mais contatos, mais vendas. Essa é clássica. Mas o livro mostra que, apesar de relacionamentos serem importantes, claro que são, essa dependência pode ser um problema. Principalmente com produtos e serviços complexos. O mercado mudou, o cliente mudou e a venda ficou mais elaborada. Não basta só ter contato, tem que ter conhecimento técnico, entender o cliente a fundo e oferecer soluções personalizadas. Entendi. É como se antes a gente fabricasse em massa os vendedores, esperando que eles se virassem para vender. Mas hoje a gente precisa de um processo mais sob medida, né? Moldado a cada cliente e cada venda. É a mentalidade de produção sob encomenda, certo? Exatamente. Essa mudança de mentalidade é fundamental para entender por que as ideias antigas não funcionam mais. Pegue a ideia do vendedor superstar, aquele que carrega o time sozinho. Pode até funcionar em alguns casos, mas quando a venda é complexa, um vendedor só não dá conta. Faz sentido. É como remar um barco sozinho num mar revolto. Você se esforça, mas não chega a lugar nenhum. E quais são as outras crenças que o livro desmistifica? Bom, ele fala da autonomia territorial, a ideia de que cada vendedor tem seu pedaço e precisa defendê-lo. No mercado globalizado e conectado, essa mentalidade pode impedir a colaboração e soluções mais amplas para os clientes. Essa parte me fez pensar em como a gente se prende a ideias antigas, né? A gente faz porque sempre foi assim. Mas o livro mostra que essa zona de conforto pode ser perigosa. Com certeza. E o legal é que o livro não só aponta problemas, ele dá soluções. A sacada é que para revolucionar as vendas, a gente precisa se inspirar em outros setores que já mudaram, como a indústria. Tipo, se funcionou para eles, por que não pra gente? Me fala mais dessa inspiração na indústria. O livro compara a evolução da manufatura com necessidade de uma revolução nas vendas. Antes, a indústria era um caos. Cada um fazia do seu jeito, a produção era lenta, aí veio a administração científica, a padronização, a divisão do trabalho, e tudo mudou. A produção ficou mais rápida e barata. E o autor diz que as vendas hoje estão como a manufatura antes dessa revolução. Precisamos organizar, especializar e gerenciar para ter resultados. Nossa, que comparação boa. A gente acha que vendas é subjetivo, depende só do talento. Mas o livro mostra que dá para ter uma lógica, uma estrutura, uma ciência por trás disso, né? Exatamente. E o livro usa exemplos práticos de como essa ciência das vendas funciona. Ele mostra uma empresa que aumentou sua produtividade usando a divisão de trabalho. Legal, mas antes de a gente ver os exemplos, explica melhor a analogia da equipe de remo. Como um esporte analógico se aplica às vendas. Prepare-se para se surpreender. O livro descreve 2 corridas de barco. Na primeira, cada remador está sozinho, remando do seu jeito, sem coordenação. É um caos total, cada um para um lado, o barco lento e sem rumo. Na segunda, temos uma equipe remando em sincronia, com ritmo todos juntos. E adivinha qual barco chega primeiro? Aposto que da equipe. União faz a força, né? Mas como isso se aplica às vendas? Essa diferença entre caos e coordenação é o que acontece nas vendas. Nos modelos antigos, cada vendedor é um remador sozinho, sem rumo, competindo. No modelo do livro, a equipe funciona como uma máquina, cada um com seu papel, seguindo um processo, juntos pelo objetivo. A imagem da equipe remando junto ficou na minha cabeça. Mas, na prática, como a gente faz isso? É aí que entram os 4 princípios do livro, certo? Isso aí. Esses princípios são os pilares dessa nova estrutura de vendas. Eles garantem que a equipe esteja remando junto, com ritmo, força e precisão para ter sucesso. Quero saber mais sobre esses princípios. Então acho que a gente deixa para a próxima, né? Concordo. Vamos deixar os ouvintes curiosos e aí prontos para desvendar os segredos da máquina de vendas. No capítulo anterior, a gente viu aquela analogia da equipe de remo, né? Ilustrando a importância da sincronia, da divisão do trabalho para ter eficiência nas vendas. Agora, vamos explorar os 4 princípios dessa máquina poderosa. Tô pronta para embarcar nessa. No último episódio, a gente ficou naquela expectativa, tipo, qual é o segredo, sabe? E agora vamos descobrir. Qual o primeiro? O primeiro pilar é o agendamento centralizado. Lembra que a gente falou que nos modelos tradicionais, os vendedores são tipo remadores sozinhos, cada um com sua agenda, seus clientes. Sim. Parecia que cada um tava remando para um lado, né? Exato. No agendamento centralizado, essa bagunça acaba. Quem gerencia as agendas dos vendedores e distribui os leads é um profissional ou um time específico para isso. Entendi.
com um maestro numa orquestra, né? Garantindo que cada músico toque a nota certa na hora certa. Mas e a autonomia do vendedor? Ele não fica meio de mãos atadas. Muita gente pensa assim, mas o livro diz que, na verdade, o agendamento centralizado libera o vendedor para focar em vender. Sem se preocupar com a agenda, ele pode dedicar mais tempo a construir relacionamentos, entender as necessidades do cliente, apresentar soluções e, claro, fechar negócios. Faz sentido. É como tirar um peso das costas do vendedor, né? Olha, relaxa, a gente cuida da agenda. Sua missão é se conectar com os clientes e vender. É isso aí. E o agendamento centralizado não significa que o vendedor perde o controle total da agenda, não. Ele ainda contribui com informações importantes, tipo a disponibilidade de horários, as preferências de contato dos clientes e as particularidades de cada negociação. Ou seja, em vez de engessar, dá mais liberdade para o vendedor focar no que importa. Gostei. E o segundo princípio qual é? O segundo pilar é a padronização dos fluxos de trabalho. Pense numa linha de produção. Cada etapa precisa ser feita de forma precisa e padronizada para o produto final ter a qualidade esperada. Com as vendas é a mesma coisa. Acho que já sei onde você quer chegar. Se cada vendedor fizer do seu jeito, a gente perde a consistência, né? Fica difícil garantir que todos os clientes recebam o mesmo atendimento, que todas as propostas tenham a mesma qualidade. Exatamente. A patronização dos fluxos de trabalho garante que todos os vendedores sigam o mesmo roteiro, usem as mesmas ferramentas, falem a mesma língua. Isso reduz erros, retrabalho e aumenta a produtividade do time. Mas como a gente faz essa padronização na prática? É só escrever um manual com todas as etapas. Não é tão simples. A padronização exige um mapeamento de todo o processo de vendas, identificação das melhores práticas, documentação de cada etapa, treinamento da equipe e, claro, acompanhamento para garantir que tudo esteja sendo seguido. Nossa, parece trabalhoso. Mas imagino que os resultados valem a pena, né? Com certeza. O livro mostra que a padronização dos fluxos de trabalho traz vários benefícios, como redução do tempo de vendas, aumento da conversão, previsibilidade dos resultados, melhoria da experiência do cliente e, claro, mais lucro para a empresa. Gostei dos benefícios. Yeah. E o terceiro princípio? Estou curiosa para saber como essa máquina fica cada vez mais potente. O terceiro princípio é a especialização de recursos. A gente já falou disso antes, lembra? Sim. A gente falou que a complexidade das vendas exige especialistas em cada etapa, como numa equipe médica, mas confesso que ainda tenho dúvidas de como isso funciona na prática. Normal ter dúvidas. Afinal, a gente está falando de uma mudança grande na forma como as equipes de vendas são estruturadas. E como essa mudança acontece? Como a gente define as áreas de especialização? A gente precisa analisar o processo de vendas como um todo e identificar as etapas que precisam de habilidades e conhecimentos específicos. A partir daí, a gente cria os papéis de especialistas. Algumas áreas comuns são prospecção, qualificação de leads, demonstração de produtos, negociação e fechamento, atendimento ao cliente e pós-venda. Entendi. É como dividir o processo em fases. E cada fase tem seu especialista. Isso. E cada especialista pode se aprofundar na sua área, né? Desenvolver suas habilidades e virar um expert. Mas e aquele vendedor que é bom em tudo? Ele vai ficar limitado a uma função só? Boa pergunta. O livro diz que mesmo o vendedor mais completo pode se beneficiar da especialização. Ao focar numa área, ele se torna um mestre naquela etapa. Faz sentido. É como se a gente dissesse, olha, você é bom em tudo, mas imagina ser o melhor do mundo em uma coisa específica. Exatamente. E a especialização não impede que o vendedor, com o tempo, explore outras áreas e aprenda mais. Na verdade, pode até ajudar ele a crescer na carreira. Legal esse ponto de vista. Acho que a gente precisa mudar a ideia de que especialização é limitação. Pode ser caminho para ser excelente. E o quarto princípio, qual é? Quero ver como essa estrutura se completa. O quarto princípio é o gerenciamento formalizado. Ele é a base de tudo, garante que a máquina funcione bem. O gerenciamento formalizado define os papéis e responsabilidades de cada um, estabelece metas, indicadores, acompanha os resultados e busca melhorar o processo sempre. É a estrutura que organiza tudo, né? Sem isso, a máquina de vendas fica com peças soltas, sem direção. Exatamente. E o livro fala da importância de ter um líder forte no time, alguém que inspire confiança e guie a equipe para os objetivos. E como é um bom gerente de vendas, segundo o livro? Me conta. Ele precisa ter visão estratégica, ser um bom comunicador, saber delegar, acompanhar o time, dar feedback, identificar talentos e buscar sempre melhorar o processo de vendas. Que responsabilidade. Mas a recompensa deve ser grande, né? Ver a máquina funcionando só todo vapor, com resultados cada vez melhores, deve ser incrível. Com certeza. O livro diz que, com a estrutura certa e o apoio da equipe, o gerente de vendas vira um maestro da máquina, levando a empresa ao sucesso. Esses 4 princípios poderosos. Mas essa fórmula mágica funciona para qualquer empresa. Essa é a questão. O livro não é receita de bolo. Ele dá um modelo, mas a implementação depende de várias coisas.
Tamanho da empresa, tipo de produto, cultura, clientes. Voltando ao Machine, a gente viu os 4 princípios para revolucionar as vendas, né? Agendamento centralizado, fluxos de trabalho padronizados, especialização de recursos e gerenciamento formalizado. Parece mágico, mas será que funciona para qualquer empresa? Boa pergunta. O livro não é receita de bolo, não. Ele dá um modelo, uma estrutura, mas para aplicar depende de várias coisas, né? Tipo, o tamanho da empresa, o produto ou serviço que ela vende, a cultura, os clientes. Faz sentido. Imagina essa estrutura toda numa startup pequenininha, começando agora. Seria meio complicado, né? Total. O livro fala disso, da importância de adaptar os princípios para cada empresa. Não é copiar e colar, é entender a ideia e usar de um jeito inteligente. E na prática, quais são os maiores desafios? O livro dá alguma dica? Sim, ele fala de várias coisas. Uma delas é a resistência à mudança, né? As pessoas estão acostumadas com o jeito de trabalhar e mudar dá medo, insegurança. A gente gosta da nossa zona de conforto, né? É difícil abrir mão da autonomia, se adaptar a processos novos, seguir regras. Pois é. É como se a gente tirasse o controle dos vendedores e desse para o maestro. Mas o livro dá dicas de como lidar com isso. E bom, quais são as dicas? A primeira é a comunicação. Tem que explicar para a equipe o porquê da mudança, os benefícios, como a estrutura nova vai funcionar e qual o papel de cada um. Comunicação é fundamental, né? Se as pessoas entenderem o motivo da mudança, fica mais fácil de todo mundo colaborar. Sem dúvida. Outra dica é envolver a equipe na mudança. Ouvir as sugestões dos vendedores, né? Dar a eles a chance de ajudar a construir essa estrutura nova. Isso mostra que a empresa valoriza a experiência da equipe, né? Em vez de impor a mudança, a gente convida todo mundo a participar. Isso aí. E o livro também fala da importância da liderança, né? Ter um líder forte, que acredita na mudança, que sabe comunicar a visão e guiar a equipe. A gente volta à ideia do maestro, né? Ele precisa ter a técnica, a sensibilidade para conduzir a orquestra. Exatamente. E assim como o maestro ensaia com a orquestra, o líder precisa treinar a equipe, acompanhar de perto, dar feedback e ajustar o processo. Nossa, quanta coisa. Mas e aí, depois de todo esse esforço, vale a pena? Quais os resultados? O livro mostra empresas que usaram esses princípios e tiveram resultados incríveis, né? Mais produtividade, menos custos, melhor atendimento, clientes mais satisfeitos e mais lucro. Ou seja, funciona de verdade. Funciona, mas não tem mágica, né? Precisa de trabalho duro, dedicação, persistência e acreditar que a mudança é possível e necessária. É isso aí. E você que está acompanhando a gente, o que achou dessa imersão no The Machine? Quais ideias te inspiraram? Esperamos que esse mergulho tenha te dado ideias para repensar seu trabalho, seu relacionamento com os clientes e como você busca seus objetivos. Continue explorando, questione, experimente, inove. Afinal, a revolução começa com a gente. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima.